Sejam muito bem-vindos, estamos começando o Facecast Podcast. Aqui, o convidado é o protagonista e hoje estamos com o episódio 007 e contamos com a presença do sensei Tadeu Marinho, o professor Paulo Torres e o professor Márcio Barros. Sejam muito bem-vindos, começando as apresentações pelo sensei Tadeu Marinho. Obrigado pelo convite. Meu nome é Tadeu Marinho, eu pratico Aikido desde 2004. Meu Aikido tem uma forte influência do Aikido europeu, tá? Desde 2007, todo ano eu vou para lá para treinar com grandes nomes como Joshi Toba Sensei, Christian DC Sensei, com meu professor Stefan Gofan Sensei. Atualmente eu sou quarto dan de Aikido pela Aikigai do Japão e sou fundador do Munen Mushin Dojo, um dojo situado no coração do Recife, no centro histórico do Recife, um espaço destinado a cuidados físicos e mentais, né, através do Aikido. Professor Paulo Torres. Boa tarde, Assis. É uma satisfação imensa estar aqui presente. Meu nome é Paulo Torres, né? Sou o segundo dan em Aikido, pratico Aikido desde 2006. Sou policial militar, sargento da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Sou o criador do projeto chamado Aikido Policial, que busca trazer maior qualidade de vida e melhor conhecimento técnico para os agentes da segurança, né? E sou praticante de Aikido, apaixonado, né, pelo Aikido, né, ligado ao professor Tadeu Marinho, né, da Escola Munen Mushin, né, e estamos aqui para conversar um pouco sobre Aikido e desenvolver um pouco aí. Professor Márcio Barros. Boa tarde, Assis. Boa tarde, ouvintes. Meu nome é Márcio Barros, eu já pratico Aikido há 20 e poucos anos, segundo dan em Aikido, e hoje ligado à Escola Munen Mushin aqui do nosso professor Tadeu Marinho. Sensei Tadeu, o senhor já começou mais aprofundado. Quem é Tadeu Marinho? Vamos lá, no nível pessoal, né, Tadeu, sou o pai do Jonathan Neto. Eu falo que é tio, né, porque é o pai tio. Né, eu conheci meu filho com 2 anos, a história é bem engraçada. Às vezes falar, onde está seu filho? Está na casa do pai, né, porque tem um pai biológico e tem o tio também, que é o pai tio, sou eu. Então lá em casa a gente comemora o dia dos pais e o dia do tio. Né, é bem diferente, né? Casado com a Marcela. É a data do Pio. A data do domingo posterior ao Dia dos Pais. Para não ter briga ali, não ter conflito nenhum. Né? Sou casado com a Marcela Santos, temos uma filhinha de 4 patas que é a Ada, né? Eu dedico minha profissão, né, com transformação digital. Eu sou consultor e também sou instrutor de vários treinamentos de liderança, gestão e aí por diante, né? E desde 2004 eu venho vivenciando. Eu vivenciei artes marciais desde criança, né? Eu pratiquei taekwondo, judô, entre outros, né? Mas em 2004 eu conheci o mestre Toba, Joshi Toba, né? E ele tem uma proposta muito diferenciada, digamos assim, algo encantador, que é o desenvolvimento das pessoas, o real desenvolvimento das pessoas dentro das disciplinas marciais, né? Então, o mestre Toba tinha muito, né, um dinamismo de o que é que eu levo para a vida do que eu aprendo dentro do dojo, né? Então, desde 2004 eu me apaixonei, né, pelo Aikido e desde 2007 todos os anos eu vou para a Europa, tento me atualizar o máximo possível. Infelizmente o mestre Toba já faleceu, já foi para outro plano, mas tem o mestre Christian Tissier também, que eu sigo bastante, né? E tanto o meu professor que é belga também, o Stefan Gofan, que eu procuro não só ir até ele, mas trazer um pouco ele também para Recife. Já acho que é a 6ª, 7ª vez que eu estou trazendo ele agora, no próximo ano. Esse ano ele estava aqui também, né? Para que meus alunos possam sentir um pouco, né? E hoje minha vida é muito baseada na filosofia marcial, no Aikido, né? Então eu já não sei mais o que é Aikido, o que é vida pessoal. Faz parte de uma coisa só. Né? Minha esposa participa disso desde que eu conheci ela, tal, né? Então já tem um caminho bem, uma interseção muito forte aí, né? Muito bem, quero registrar também aqui a presença, está aqui nos bastidores, né, a professora Marcela, né, esposa do sensei Tadeu Marinho, primeiro dan, né, faixa preta em Aikido, também está aqui conosco. Já que eu perguntei quem é Tadeu Marinho, professor Márcio Barros, fala um pouco do Kaizen Dojo. Acho que eu pronunciei certo. Sim. A fronteira japonesa é difícil, né? Kaizen, né? Aí vai, né? A proposta, o nome Kaizen significa melhoria contínua, né? Você ser hoje melhor do que você foi ontem e amanhã ser melhor do que hoje. E vai na linha do que o professor Tadeu também traz e apresenta para a gente lá no Munen Mushin, que é sempre o crescimento. É a gente utilizar os conhecimentos do que a gente aprende sobre o Aikido e trazer para implantar na vida pessoal. Professor Paulo Torres, Masayoshi Dojo. Masayoshi Dojo.
A criação do Masayoshi Dojo foi recente, né? Porque por volta de 2010, né, eu já praticando Aikido há 4 anos, já comecei em 2006. Aí em 2010 eu percebi que o Aikido ele estava me ajudando, né, na atividade policial, né? Eu, como policial da Rádio Patrulha, né, ele estava me ajudando tanto dentro da instituição quanto diretamente no combate à criminalidade. Então aí eu tive a ideia de botar isso no papel, né? Quais eram os benefícios que eu estava tendo, né? E depois de algum tempo, os próprios policiais que trabalhavam comigo me pediam que que eu começasse a passar esse conhecimento para eles. Então daí foi surgindo, né, de alguma forma, o Aikido policial, que só teve essa nomenclatura a partir de 2016, né? Porém, por volta de 2000, na verdade, o ano passado, eu abri o Aikido policial não só para os agentes da segurança, mas também para o público civil. E algumas pessoas ficavam se questionando se o Aikido policial era só para agentes da segurança, né, por causa desse nome, Aikido policial, né? Também abri turmas para crianças, né, o Aikido Kids, e aí ficou meio sem sentido, Aikido policial para criança, Aikido policial para o público civil. Então eu criei a escola, né, Masayoshi, que aí ela abarca tanto o Aikido policial quanto o Aikido para o público civil, como o Aikido Kids, né? Então Masayoshi significa isso, uma escola que é responsável pelo Aikido policial, pelo projeto Aikido Kids, né, e pelo Aikido para o público civil também. Para aqueles que nos assistem, né, qual seria a tradução mais próxima, ou se há uma tradução, né, para Masayoshi? Masayoshi significa justiça. Eu acho que tem muita relação com o significado, o sentido do Aikido policial, né? Porque eu acho que o sentido da segurança pública é justamente levar justiça, né, para o ambiente social. Ele não, o agente da segurança ele está, né, na sua atividade para manter a ordem pública, né, ajudar a sociedade a desenvolver. E para isso nós precisamos de agentes da segurança cada vez mais capacitados, né, cada vez mais profissionais. E esse sentido de justiça simboliza o significado do que seja um agente de segurança, que ele tem que levar justiça para a sociedade. Pronto. Então, tanto a escola o Kaizen, né, como a Masayoshi, são ligadas à escola Monemushi, né? Isso mesmo. Que é ligada à escola internacional. Isso, é ligada ao Sensei Stefan Bufan, né, que através dele, diretamente ligada à Aikikai do Japão, né? E eu fico muito feliz, Assis, porque quando eles falam um pouco da história, o Kaizen e o Masayoshi, né, os termos, né, acho que a palavra tem um poder muito forte, né, e as traduções do que eles trazem também, né, e o termo Nemushin, ele vem muito dessa simbologia, porque o Nemushin significa mente vazia, mas não seria uma mente vazia de conteúdo, tá? É uma mente vazia de julgamentos, para que eu possa a cada momento aprender. Então isso está muito ligado com a filosofia do Kaizen, que é a melhoria contínua que o professor Paulo trouxe, o professor Márcio trouxe aqui para a gente, né? E quando fala do Masayoshi, como a gente leva a segurança, a justiça para as pessoas, né? A todo momento tem que reaprender também para lidar com todas as situações que vocês vivenciam na rua, né? Então eu fico muito feliz, né, que o Munemushin hoje possa, né, ter parceiros como esse daí, né? Que colocam em prática o que a gente realmente está trazendo desde o nome do dojo até a filosofia que é ensinada dentro do meu dojo lá em Recife, né? E qual é a origem do Aikido? Legal, o Aikido é bem interessante essa pergunta, porque o Mori Ueshiba, ele, que é o fundador do Aikido, ele praticou diversas artes marciais, ele maestrizou diversas artes marciais, seja com armas ou com mãos nuas, né? E o Aikido ele foi nascendo dessa vivência, né? Com o passar do tempo, ele começou a notar que, no lugar de destruir, tá, ele podia construir algo novo e melhor. E o Aikido, como é uma arte marcial não competitiva, né, tem uma origem, já é uma arte moderna, mais recente, né? Ele tem essa visão, né, o Ueshiba traz isso muito claro na mensagem dele, né, que o Aikido é uma ferramenta na qual a gente pode juntar as pessoas do mundo. Então, enquanto algumas pessoas em outras artes marciais, por exemplo, estão treinando com afinco para derrotar um oponente, seja num campeonato ou aí por diante, né, o Aikido não tem essa filosofia do ganhar ou perder. Mas tem uma integração muito forte para que, como é que eu, no final de uma prática, posso ser uma pessoa melhor junto com as pessoas que eu pratico também. Como é que eu posso proporcionar essa troca para que essas duas pessoas, esse conjunto de pessoas, né, possam sair melhores do que chegaram, né? Eu tenho um grande amigo lá em Recife, que ele também é aluno do mestre Tobá, o Beno Alei, é um grande amigo meu.
ele tem uma filosofia que ele já ouviu do mestre isso, ele traz para ele na vida, né? As pessoas chegam, né, na sua casa ou chegam no seu dojo, elas precisam sair melhor do que chegou, né? Então, acho que o Aikido consegue trazer essa filosofia muito forte através dessa parceria, já que não há um perdedor, né, e um ganhador, né? Através a gente pode co-criar alguma coisa juntos para sair diferente, sair melhor, né, e poder encarar o mundo que já é tão, né, dinâmico, movimentado, encarar de uma forma diferente. E uma coisa interessante que o professor Tadeu trouxe é que é um espírito de união, não um espírito de competitividade. Né? Justamente é um pouco da filosofia que eu tento trazer para os alunos, né, agentes da segurança. Porque quando a gente está na rua, num combate mesmo direto com a criminalidade, a gente não tem que estar competindo com o colega que está ao nosso lado. A gente tem que somar forças, né? Seja uma guarnição, por exemplo, com 4 pessoas, os 4 têm que somar forças para conseguir manter a ordem pública e levar a justiça, levar a paz para aquele ambiente. Então, não tem que a gente trabalhar de forma individualizada. Isso é uma coisa que eu procuro trabalhar sempre no tatame, que a gente tem que conhecer o outro e juntos a gente tem que fazer alguma coisa. Né? A gente tem que chegar lá, se for para a gente fazer uma imobilização, a gente tem que fazer uma imobilização juntos e não de forma individualizada. Né? Isso é um trabalho um pouco complexo, né? Não é tão simples, mas é um trabalho que tem que ser feito constantemente. Né? E essa filosofia é extraída justamente do Aikido, que é o sentimento de união, né? Que junto com o outro, com o parceiro, né? A gente vai treinar e vai desenvolver. Cada um em um determinado momento. Se ele estiver aplicando uma técnica, ele vai aprender alguma coisa. Se eu estiver aplicando outra técnica, eu vou aprender alguma coisa. Então a gente sempre vai estar em conjunto, né? Desenvolvendo e crescendo. O que é importante é deixar claro que continua sendo uma arte marcial, né? Mas ele só tira esse teor do ganhar ou perder, né? Mas existe uma marcialidade, existe uma eficiência, existe uma eficácia, né? Existe uma troca muito forte, né? Através desse caminho, do caminho marcial. Muito bem. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo Aikido não é arte marcial, é defesa pessoal. Já ouvi até que é dança, né? Então, o Aikido é defesa pessoal ou arte marcial? Legal, é uma pergunta muito boa, né? Porque muitas pessoas realmente falam, parece uma dança, né? E eu costumo dizer, poxa, uma dança perigosa, né? Porque se você não sabe o que está fazendo, você pode machucar outra pessoa, você pode se machucar, né? Então você precisa ter um controle muito forte sobre o que você está fazendo. Mas sim, o Aikido é uma arte marcial, né? Através de uma construção de movimento, ou seja, que a gente treina no dojo no dia a dia, é uma experimentação de uma técnica, né? Se eu faço um Iriminage, se eu faço um Kotegeshi, né, eu estou num ambiente controlado para fazer aquilo ali, né? Mas se a gente for falar de uma eficiência ou uma eficácia marcial, também existe, né? Sendo que essa eficácia vai vir a partir de um ambiente não controlado. No ambiente controlado eu treino, né, aquela chama de Kihon Waza, né? Eu treino a técnica de base para poder conhecer cada vez melhor aquilo ali, para numa situação adversa, como o Paulo vivencia, por exemplo, na rua, eu possa sair da construção do movimento e realizar uma aplicação do movimento. Então, a aplicação do movimento ou a eficiência vem pouco a pouco, através da construção, eu começo a ir para um ambiente mais adverso e as técnicas começam a melhorar nesse ambiente, a funcionar, na verdade, né, nesse ambiente adverso, tá? Então, sim, o Aikido é uma arte marcial, tá? Claro que, mais uma vez, não está preocupado em ganhar ou perder no tatame, está preocupado em construir alguma coisa juntas, né? Mas deve existir, né? A mensagem é composta da marcialidade, ela não pode ser perdida, né? Mas é uma marcialidade que, dentro do dojo, a gente vai respeitar a integridade da outra pessoa, até porque, imagina, se está treinando aqui, e eu machuco o professor Paulo, machuco o professor Márcio, machuco o Assis, quem é que vai treinar comigo na próxima aula? Então, não vai ter como ter a troca. Por favor, não vamos criar ambientes traumáticos dentro do dojo, né? Então, vamos criar uma relação de confiança, né? Tirar um pouco dessa relação de poder que já existe muito no mundo e criar um pouco mais dessa relação de confiança, onde possa haver essa troca genuína, né, para que a gente possa crescer junto, né? Um cede um pouco para que o outro pratique e depois existe uma alternância, né? Os dois praticantes, né, eles constroem, praticam pela repetição, aquela ferramenta vai sendo sedimentada e aí depois você pode sair do ambiente do Kihon, como o professor estava falando, para numa eventualidade, num ambiente externo, você precisar utilizar, você tem uma ferramenta que você já construiu por memória muscular. Então, dentro disso, então qual seria a diferença entre defesa pessoal e arte marcial? Muito bom. A gente pode falar de artes marciais letais, por exemplo. O Aikido é baseado em diversas artes, né? Em uma arte marcial, uma das artes marciais que o Aikido é baseado, por exemplo, o movimento do Iriminage,
né, uma projeção de entrada, ele foi criado para quebrar a cervical da pessoa. Então, aí existe uma letalidade, né, diferente. Tá? Já o Aikido, ele é considerado um pouco mais como defesa pessoal, por quê? No pensamento do fundador do Aikido, do Ueshiba, ele fala que se o Assis ele treina com afinco para ganhar de mim, eu tenho um oponente, eu tenho um inimigo. Tá? Então, a gente não queria inimigo. Então, o ambiente é mais controlado e eu sempre espero o Assis fazer alguma coisa comigo para que eu possa reagir àquilo ali. Tá? Mas, claro que em algumas escolas é mostrado um movimento de atemi muito forte, ou contra-ataques mais fortes, para, por exemplo, quebrar uma costela e fazer alguma coisa e tal. Então, existem dinâmicas e dinâmicas, tá? Então, é uma arte marcial, né? Mas também é muito defesa pessoal, porque eu estou sempre esperando alguém, né, realizar uma ação para que eu responda àquela ação, tá? Grande parte da prática do Aikido é baseada nessa pergunta e resposta, composta dessa, né, ação e reação, pergunta e resposta, ataque e defesa. Se o professor Paulo e o professor Márcio quiserem, né, Pronto, complementar, fique à vontade. dentro da Polícia Militar, né, eu também sou um instrutor de defesa pessoal, né? Tem a matéria defesa pessoal nos cursos de formação, né? Eu percebo, né, pela minha percepção, defesa pessoal, ele é um conglomerado de técnicas de várias artes marciais, né? Não é algo que haja uma organização, né, que haja uma hierarquização, né, de técnicas com normas, né? Já a arte marcial, ela tem toda essa organização hierárquica. Uma estruturação, né? Uma estruturação, né? Então, no meu ponto de vista, a defesa pessoal é um conglomerado de técnicas, a junção de várias técnicas e várias artes marciais para uma funcionalidade. Algumas pessoas dizem que o Aikido é também uma defesa pessoal porque ela tem muita eficácia na hora de conter o indivíduo, né? Tem determinados pontos que geram uma extrema, uma dor, né, localizada, né, mas que ao mesmo tempo não chega a ser traumático, né? Então, o pessoal considera também o Aikido como um tipo de defesa pessoal, mas aí é um pouco de confusão com relacionado ao que é Aikido, o que é arte marcial, o que é defesa pessoal. Mas, no meu ponto de vista, como instrutor da instituição Polícia Militar, defesa pessoal é justamente um conglomerado de técnicas de várias artes marciais para uma funcionalidade, né? Como a funcionalidade de um policial que vai agir na rua, então ele precisa, dentro de um determinado número de horas, 60 horas, por exemplo, né, ele ter algum grupo de técnicas já programadas, já desenvolvidas nele, para que ele chegue na rua e consiga desenvolver alguma coisa e manter a ordem pública. Isso é bem interessante, porque, por exemplo, a gente fala de um conjunto de técnicas, e no próprio Aikido em si, a gente pode trabalhar um pouco do Bukiwaza, né? Então, o Bukiwaza, por exemplo, através dos instrumentos como espada de madeira, faca de madeira ou bastão de madeira, né? A gente pode treinar desarmes, por exemplo. Então, se uma pessoa faz a requisição, a mão nua, tá? A distância é diferente, o que eu vou fazer é a visão, a integridade é diferente, né? Quando eu estou com um tanto, por exemplo, que é uma faca de madeira, já muda um pouco o jogo, né? Então, todo esse conjunto de coisas que cercam o Aikido, né, pode ajudar nessa defesa pessoal que o professor Paulo está falando aqui agora, né? Mas é comum, por exemplo, de treinar, né, tanto no Masayoshi, no Kaizen e no Menemushi Dojo, essa composição, né? Então, no meu exame de quarto dan, além da prática de Aikido em si, eu tive que mostrar para o meu professor desarme de faca, uma pessoa com uma espada, e eu pegar aquela espada e tomar a espada e fazer alguma coisa, com um bastão, né, e aí por diante, né? Então, como o Aikido tem diversas motivações, eu posso ter uma motivação também de defesa pessoal dentro do Aikido. Eu acho que a beleza, a riqueza está aí. Eu tenho motivações filosóficas e aí por diante, né? Mas é bastante amplo, né? Então, há a estruturação e há a composição. E aí você pode decidir como quer usar ali dentro, né? Seu Márcio, quer complementar? Não, eu endosso o que já foi dito. Qual a relação do Aikido com os samurais? Muito bom. É legal porque uma das relações mais claras que existe é a vestimenta, né? Então, no Aikido, quando algumas escolas antes, mas no Munemushin Dojo e nas escolas afiliadas, né? Quando você se torna um faixa preta, você utiliza uma calça chamada hakama, né? Que ela tem alguns vínculos. Acha que é uma saia, né? Muita gente acha que é uma saia, né? É uma calça, né? É uma calça, saia, acho não. Inclusive, o tipo de calça que a gente usa hoje, né, não era utilizado antigamente. Antigamente tinha um que era totalmente aberto mesmo, não tinha divisão de perna, tá? Então, quando as pessoas falam saia e calça, eu deixo... É isso mesmo, né? Esse tipo de vestimenta que vem do Japão. Agora, o mais importante é que, por exemplo, cada um daqueles vínculos ali tem uma simbologia, né? São as virtudes ali que são muito relacionadas às virtudes do samurai, né? Então, tem a lealdade, tem diversas outras ali, né?
que rege as lendas, dizem que quando você, um grande samurai, ou um praticante mais antigo de outras artes do Kobudo ou do Budô japonês, né, ele guardava seu hakama a todo momento que ele está dobrando aquela vestimenta, revisando, né, e na mente ali, repensando sobre como ele está em relação àquelas virtudes ali, né. Então, tem essa relação simbólica com a roupa, tem a relação simbólica com, se você for, por exemplo, já está convidado a comparecer lá no Munemushi Dojo, né, vai ver que é um espaço realmente voltado para uma cultura mais oriental. Existe uma caligrafia ali no meio, tem espadas, tem toda uma, né, uma mecânica envolvida no dojo, tá, que é muito voltada para a cultura oriental, tá. Então, para mim, vem muito disso e vem muito do estilo de vida, porque o samurai colocava na vida a filosofia da espada, a filosofia das virtudes dele, né? E no Aikido a gente consegue fazer isso também, né? Apesar de ser uma arte moderna, né, a gente conseguiu herdar todas essas tradições, digamos assim, né, do Budô japonês e trazer para o mundo moderno. Para quem é leigo, né, porque existem hakamaris que não só preto, né? Tem alguma coisa a ver com a faixa, não tem a ver, né? Como é que fica essa questão das cores do hakama? Legal. No Aikido, tradicionalmente, né, na verdade, no começo da prática ali no Aikido, o Ueshiba não limitava, até com o fundador, né? Com um certo tempo ele foi colocando ali algumas regras, digamos assim, porque o pessoal pegava até o hakama de ir para uma festa, tal, e usava para treinar e aí por diante, né? Mas com o tempo foi limitado ao hakama preto e o hakama azul, né? Mas hoje tem outras escolas que usam hakama cinza e diversas outras cores, o hakama branco também, né? Mas tradicionalmente, assim, até onde eu conheço, né, é mais o preto ou o azul, e não tem simbologia com faixa, nada. É aquilo que você se sente bem ali vestindo. Hakama cinza também, né? Existe também, tem escolas que adotam também, né? Não sei se dentro dessas escolas existe um significado mais profundo dentro da cor, tá? Mas onde a gente pratica, né, na linha que a gente pratica, é até difícil dizer linha, porque tudo Aikido, não gosto muito de falar dessa palavra linha, né, é o preto ou o azul. O branco é para o... O branco é aquela pessoa que já está mais, dedicou bem um pouco mais de tempo, como uma vida dentro da arte ali, né? Me ajuda aí, deu um branco agora do Léo. Teixin Tessen. Teixin Tessen. É que o Teixin Tessen, na verdade, é uma arte japonesa, né? Ela é uma arte... Eles utilizam o hakama branco. A vestimenta é diferente, é uma vestimenta branca, o hakama branca, né? E foi uma arte criada pelo mestre Toba, que é o meu mestre, né? E ele conseguiu compilar diversos aprendizados, diversas culturas e disciplinas que ele vivenciou, né? E criou o Teixin Tessen, e o hakama branco é utilizado nessa disciplina, né? No Japão, tem alguns mestres ainda que usam o hakama branco, né? Então, um grande mestre de Aikido, né? Provavelmente ele vai utilizar ali para se destacar no meio, as pessoas verem que ele está ali, né? Ele utiliza um hakama branco, tá? Voltando um pouco, só para ficar claro, o senhor já deu uma resposta muito boa, mas por que exatamente no Aikido não há essa competição? O senhor já explanou bem, mas para ficar bem fixado, né? Nós temos um público diverso, temos pessoas que têm um pouco mais de conhecimento de artes marciais, temos pessoas que não entendem nada desse assunto específico, né? Então, por que quase que todas as artes marciais têm competição e o Aikido não? Eu gosto muito de uma explicação que o mestre Toba dava sobre isso. Ele fala que o grande intuito do Aikido é se tem duas pessoas praticando, que essas pessoas juntas se transformem em uma só, tá? Se eu estou, por exemplo, praticando para derrotar outra pessoa, a gente nunca vai conseguir ser um, né? Vai ser um jogando o outro para um lado e para o outro e aí vai, né? Então eu gosto muito dessa filosofia que ele traz, dessa ideologia que ele traz do crescimento mútuo, né? Nesse caso, 1 mais 1 vai ser 1, exatamente, né? Então, eu acredito muito, né, nesse viés, tá? É a mensagem que eu propago dentro do meu dojo, para os meus alunos e aí por diante, né? Mas para que haja essa troca genuína entre as pessoas, né? Uma competição, às vezes, fica meio difícil, né? Você vê, por exemplo, não julgando quem joga futebol, mas no futebol tem uma competitividade, às vezes, tão forte que um amigo quebra a perna do outro. Numa entrada meio desleal, porque está com a cabeça quente e aí vai, né? E acontece alguma coisa do tipo, né? Às vezes até no vôlei, que é um esporte que eu pratico também desde 9 anos de idade, tem uma rede no meio, mas a gente tá ali no meio querendo ganhar, tá? Então rola aquela discussão mais acirrada, né? No Aikido é mais diminuir isso e gerar mais essa relação de confiança mesmo, para que a gente junto possa crescer, né? E é algo que falta muito no mundo hoje, né? Que às vezes a gente quer ser melhor que o outro, aí não olha muito pra gente, né? Então, que bom seria que eu fosse melhor junto com a Assis ali, e a gente cria alguma coisa nova e os dois são melhores em alguma coisa, né? E tem um ditado, um provérbio, na verdade, japonês, que eu gosto muito, que ele explica um pouco disso,
ele fala que duas pessoas, cada uma com pão, quando elas se cruzam, se elas trocam pão, cada uma sai com pão, né? Se for uma competição, né, pode ser que uma saia com 2 e outra com nenhum, né? Mas se essas pessoas têm ideias e elas juntas trocam ideias, cada uma sai mais rica, né? Então, eu acredito que a não competição, nesse caso, possibilita que a gente saia com mais ideias, com mais sentimentos que a gente possa trocar ali dentro da prática, né? No karatê, por exemplo, vocês estão no karatê, mas poderia citar uma outra arte marcial. Existem estilos diferentes, Shotokan, né, Shorin-ryu, Goju-ryu. Isso acontece no Aikido? Existem estilos diferentes ou apenas escolas diferentes? É uma pergunta muito difícil de responder, porque sim, existem escolas e algumas escolas levaram para um estilo diferente, né? É uma classificação que, particularmente, tá, eu não gosto. Tá? Porque muitas vezes as pessoas falam, o Tadeu nunca foi no Japão, mas também muitas pessoas não sabem que eu já fui quase 20 vezes para a Europa, 20 passagens pela Europa para treinar, né? Na verdade, são 16, contada deles são 16, né? De 2004, 2007 para cá, né? E muitas vezes as pessoas falam, a linha do Tadeu é uma linha europeia de Aikido. Mas na verdade não é, né? Porque a linha europeia que o pessoal chama, que é o Christian Tsie Sensei, o Geo Toba Sensei, eles aprenderam tudo que veio do Japão, né? Então, está propagando aquilo ali. Pode ser que exista uma interpretação, algum tipo de movimentação que tem uma sutileza diferente, tá? E que tudo bem, já que a arte promove, né, essa grande troca, né, essa grande... se torna mais rica mesmo. O próprio Ueshiba falava que a arte se transforma todo dia, né? O Aikido não é uma arte que ficou parada no tempo, né? Cada momento está se transformando, né? E meu professor, por exemplo, Stefan Golfon, ele fica meio... o pessoal fala, o Aikido japonês, o Aikido francês. Não, mas não tem Aikido japonês ou francês, tudo é Aikido, né? Então, eu gosto de pensar que Ikkyo, né, que é o primeiro princípio de mobilização, seja em uma escola ou outra, é tudo Ikkyo. Se uma pessoa faz um pouco mais para frente, faz um pouco mais para trás, faz mais recuado, existe a particularidade da mensagem, mas no fundo é Ikkyo e no fundo é Aikido. Então, eu acredito numa linha única. Alguns movimentos são mais diretos, né? Outros são mais abertos, com mais circulação. Exatamente. Essa diferença tem nada a ver com Aikikai, com... Eu gosto de levar para interpretação que não tem nada a ver, né? Existem pessoas que vão ter vivências, né? Que vai levar um Aikido um pouco mais duro, um Aikido mais físico. Existem outras pessoas que vão ter um outro tipo de vivência, que pode ter um Aikido no qual ele possa sentir mais o que está fazendo, né? No meu caso, você está me vendo aqui, eu sou muito magro, não tenho como usar força, não tenho como botar força. Então, eu me preocupo muito, né? O pessoal pode falar aqui um pouquinho, né? Eu preocupo muito em sentir a pessoa para que a eficiência venha na qual eu possa deslocar a pessoa para o canto correto, pegar um ângulo correto e aí por diante, né? Mas não deixa de ser não é criar uma nova linha ou que vai contra outra linha. No final das contas, se uma pessoa forte também encontra isso, ela se torna, entre aspas, mais forte, porque ela começa a dominar outra pessoa, né? Então, acredito que o Aikido em si, tá? Para o Tadeu, tá? Para o Tadeu Marinho, né? Que pratica Aikido desde 2004, é uma coisa só. E em cada dojo que eu vou, seja visitando para praticar com um professor diferente que eu nunca vi na vida, mas vou lá para aprender alguma coisa, né? Eu acredito que é Aikido. Não existe uma distinção de escolas, tá? E realmente eu procuro visitar escolas diferentes para que eu possa complementar o meu Aikido. Em alguns lugares eu vou e, poxa, isso aqui é muita força para o meu biotipo, a força não adianta, mas tem outra mensagem ali que eu posso puxar e posso enriquecer um pouco mais minha mensagem, né? E eu até incentivo, né? O professor Paulo, o professor Márcio sempre estão em eventos aqui, em outras escolas, e eu acho muito interessante isso, porque amplia a visão do conhecimento, né? Eu sempre digo a ele, não tem problema algum, tá? Vão lá, conheçam coisas novas, né? O que não pode acontecer é só eles esquecerem qual é a mensagem do dojo, porque a forma de comunicação dentro de um dojo, ela precisa ser muito clara para que as pessoas... Imagina uma pessoa mais nova, ver o Ikkyo sendo feito na mesma aula de 5 formas diferentes, pode virar uma confusão na cabeça dela. Como a proposta é uma proposta de comunicação, essa pessoa não vai conseguir se comunicar tão bem. Então, que tal, dentro do dojo, a gente ter uma linha muito clara de desenvolvimento, mas conhecendo outras coisas ali para enriquecer a espécie e até mostrando um pouco dessas outras coisas, tá? Que complementam o estudo, tá? Então, mais uma vez, para mim, Aikido é Aikido, independente de ser no Japão, na França, na Coreia, na China, onde for, é Aikido. Muito bem. Fale um pouco sobre Jorge Stobart. Jorge Tobar, é muito difícil falar assim do mestre Tobar, porque foi uma pessoa que apareceu na minha vida. Eu não procurei o Aikido, assim, né? Foi muito engraçado essa história, porque eu trabalhava com 2 pessoas que treinavam Aikido, né? E as pessoas falavam, poxa, essa arte marcial é tua cara, vai lá para conhecer e tal, né?
E eu nem fui fazer aula experimental. Eu comprei o kimono, fui, as pessoas saíram e há 20 anos eu tô lá, né? Eu continuo e as pessoas saíram, né? E o mestre Tobá, eu conheci o mestre Tobá em março, no meu aniversário, em março de 2004, né? E eu já tinha praticado outras artes marciais, como eu já falei, né? E a forma de expressão dele me encantou muito, né? E eu via que não era arte marcial pela arte marcial, era arte marcial com um propósito muito maior, com desenvolvimento humano e aí vai, né? Então, me encantei muito por isso. Pouco a pouco, eu fui ganhando uma grande intimidade com ele, de viajar para Portugal, vários eventos aqui no Brasil, né? Ele me chamava como o quê? O que é aquela pessoa que fica perto dele para poder receber as técnicas dele, né? E foi um grande privilégio conhecer uma pessoa que ele não trabalhou para a arte marcial, mas ele viveu para aquilo, tá? Então, ele bebeu de diversas fontes, ele criou um espaço magnífico, que é o Espaço Tenchi, lá em Portugal, infelizmente, com a morte dele em 2004, 2005, ou 2014, 15, 14, não foi? 14. O espaço não continuou, né? Mas ele deixou grandes alunos aí, como o Henrique Martins, que é uma pessoa muito querida lá de Portugal, que ainda acompanha quando vem em Recife, quando eu posso ir em Portugal. O meu professor, Stefan Gofan Sensei, é o único ser estudante da escola Tenchi, ele é ser estudante da escola Aikikai, da Fundação Aikikai, e ser estudante também do mestre Tobá Tenchi, né? Mas foi uma pessoa muito singular, que tinha um ponto de vista muito peculiar no desenvolvimento humano e que, além de tudo, ele conseguia agregar e consolidar, né, trazer pessoas para perto, tá? Então, foi isso que me encantou. Ele tem uma origem marroquina, né, os pais belgas, ele de origem marroquina, e na adolescência, ele decidiu se dedicar realmente ao Aikido e conseguiu transformar a vida de várias pessoas através das artes, não só do Aikido, mas também com o Kendo, criando o próprio Teishi Tessen, que contagiou várias pessoas aí, né, no mundo afora. E engraçado que ele foi uma das pessoas que começaram o Aikido em Portugal, né? E se espalhou, né? Porque tem alunos na Bélgica, no próprio Japão e diversos outros países. Marrocos também, próprio... né? Então, é uma pessoa que deu uma mensagem especial e conseguiu atrair muitas pessoas especiais para dentro dessa mensagem. Mas no Mubarak Aloui, né? Mubarak Aloui também. Quando era vivo, né? Chegou a ter em torno de 3 mil alunos. Isso. O mestre Mubarak, 3 mil alunos, e ele era aluno do mestre Tobá. E é difícil falar, porque quem vivenciou tem alguma coisa, tem uma semente plantada, né? Mas falar é muito difícil, né? Chega a me comover, assim, falando dele, né? Foi uma pessoa muito especial, que apareceu na minha vida e me deu muito. Tem muito do que eu tenho na vida hoje por causa do Aikido. Os amigos que eu tenho aqui do Aikido. Minha esposa apareceu fora, mas convive com tudo, tá aqui em Aracaju, viaja o mundo comigo para treinar também, né? Então é isso. Muito bom. Bom, e vamos ao nosso momento do Merchan e voltamos já. Olha, se você quer o melhor doce de leite da região, produtos top são diferenciados, com atendimento personalizado, doce de leite caseiro que conquista, só produtos top vai te proporcionar. Você vai comer, vai gostar, vai voltar, não perca tempo, vem se deliciar. Produtos Tov, o melhor doce de leite caseiro em Barrinhas, no atacado e no varejo. Rua Maria de Lourdes Ramos Gonçalves, sem número, bairro Farolândia, Aracaju, Sergipe. Telefone 799-9924-4254. Instagram, @Produtos Tov. Produtos Tov. Muito bem, voltamos aqui nessa entrevista maravilhosa, enriquecedora sobre Aikido. Estamos hoje com o sensei Tadeu Marinho, professor Paulo Torres, professor Márcio Barros. Professor Tadeu, como surgiu ou qual é a origem da escola Munemushin? Muito bom. Também uma história engraçada, porque eu comecei a praticar Aikido em 2004, cada vez mais fui me interessando. Eu sou uma pessoa que meus amigos falam que eu não sei gostar das coisas. Quando eu gosto de uma coisa, eu vou estudar mais a fundo, eu mergulho naquilo ali, né? E por volta de 2007, ali 2006, 2007, eu criei um blog, né? Que foi o Munemushin. E contava um pouco das minhas experiências, quando eu ia para a Europa, quando eu vivenciava alguma coisa com algum mestre, algum professor, né? Trazia alguns provérbios ali, trazia para o pessoal, né? E pouco a pouco isso foi crescendo. Chegou no momento da minha vida que eu queria muito mostrar a minha interpretação sobre a mensagem do mestre Tobá, né? E o blog se transformou, né? Ele começou ali, o Munemushin
Não tinha um dojo ainda, mas começou em algumas academias, dando aula, né? Algumas vivências ali com as pessoas, né? E com a pandemia, eu tive a felicidade de muitos alunos não desistirem, né? Porque a gente não podia ter o contato, mas os alunos continuaram em casa ali praticando comigo. Eles faziam muito treino com o boquém, com a espada de madeira, Aulas alguns por vídeo, né? exercícios, as videoconferências. Por videoconferência. E aí, quando... Pra quem gosta. Pra quem gosta, né? Pra quem realmente gosta, né? A gente conseguiu superar essa fase. E aí, logo na pandemia, eu pensando muito, eu sempre tive o sonho de ter realmente um espaço, né, que fosse algumas coisas que eu realmente acredito, que fosse a mensagem do mestre, que tivesse várias mensagens, várias menções ao mestre ali, né? Então você entra no dojo lá, logo na porta tem uma frase do Sonho Utopia, que ele fala de um mundo, né, diferente e tal. Você olha pro Tokonoma, tem a foto do mestre Tobá. Você olha para a biblioteca, tem uma foto dele também com um livro lá e tal, de um estágio, né? E pandemia acontecendo, eu conversando com minha esposa, pô, seria muito bom ter um espaço e tal, né? E a gente deu não deu nem uma trégua, né? Porque a gente ainda estava tendo que usar máscara e tudo, né? A gente foi atrás de uma sala e é engraçado que a gente não encontrava nenhum lugar e a sala encontrou a gente, né? E aí minha esposa falou, poxa, tem essa sala aqui, ó, acabei de ver lá e tal. E a gente foi fechando, foi fazendo, um aluno era engenheiro civil, e aí ele cuidou da obra, o outro é arquiteto, fechou da parte de arquitetura. Eu me preocupava em ganhar dinheiro para poder investir, a minha esposa trabalhava junto comigo ali e tal, né? Então, pouco a pouco, esse espaço foi nascendo, e hoje tenho orgulho de poder receber pessoas não só de Aracaju, mas de outros estados, vão lá para praticar comigo. Meu professor vem de fora do Brasil com muito orgulho aqui para trazer um pouco da mensagem dele, né? Mas tudo foi acontecendo, foi um por acaso pensado, digamos assim. Ia pensando e as coisas iam se concretizando, a gente ia colocando para frente e tal, né? E nada disso teria acontecido se fossem as pessoas que estão ao meu lado, né? Que contribuem para que o espaço realmente possa ser vivo, né? E o Stephen Wolfgang Sensei, ele fala que um dojo não só é a estrutura física, né? Um dojo, ele é uma composição dos corações que lá habitam, né? E hoje eu fico muito feliz que tem vários corações muito bons ali comigo, colocando dojo para frente, me suportando nos dias que eu também não estou bem, né? Tem os dias da gente, né? E as pessoas estão ali para realmente suportar, para colocar para cima, para quando as coisas não dão errado, poxa, vamos lá e vamos fazer dar certo e tal, né? Então, estou muito feliz com isso aí. Foram coisas que foram evoluindo, acontecendo por acaso, mas que hoje tem um sentido muito forte aí para mim, na minha vida. Queria ouvir os três. Fale um pouco sobre o Buki e o Azar. Agora eu quero ouvir os três. Mas para o professor tem mais conhecimento. Estou sentindo uma manipulação aqui, que eu posso pegar tudo aqui, né? Temos um advogado muito bom no tribunal do júri. Está falando tudo. Eu vou puxar dele, né? Vamos lá. Bom, Buki e o Azar são técnicas com armas, né? Como o professor Tadeu já tinha dito, a gente pratica com a espada de madeira, né? Com o boken, que é o bastão, e o tanto, né? Existem práticas em que se utiliza o combate, né? Com os dois praticantes com o boken. Existe uma prática que é um só com o boken e o outro é quem trabalha a questão do desarme. O tanto também tem esse tipo de prática de desarme, né? Existe. Se praticam os ataques e o tori, né, é quem faz a execução das técnicas desarmando, né? E o boken o jo, né, também da mesma forma, né? Existem os katas, que são encadeamentos, né, pré-programados, uma sequência estruturada. Existem os... professor, me ajude. Tem quem tá quem, que é boken com boken, tem quem tá jo com boken. Tem uma variedade de coisas que fazem. O que é boken, o que é tanto, o que é jo, né? O boken é espada de madeira. Todos os instrumentos são de madeira, no caso da prática, né? O que chama de bukidori, né? O buki wazar. Mas também existe prática com a katana real, né? Existem outras disciplinas que sim, né? No caso do buki wazar, não. A gente pratica com os instrumentos de madeira, né? Que é a espada de madeira, que é o buken, o jo, que é o bastão de madeira, e o tanto, que é a faca de madeira, né? Mas eu acho que a grande mensagem que é a ser passada aqui é que as pessoas não vão para o dojo para aprender a manusear uma arma, né? Nesse caso eu chamo de instrumento porque a arma fica uma coisa mais agressiva, não fica tão atrativo também para as pessoas, né? Mas não é sobre a eficiência daquilo ali, é sobre como é que com um instrumento diferente, né, eu começo a estudar um pouco das qualidades ou dos atributos que existem dentro da prática e que eu posso levar para o Aikido. Então, se uma pessoa está com uma faca na mão, a distância que eu vou ficar dela é diferente de uma pessoa está com a mão nua. A execução da técnica vai ser um pouco diferente.
Então, começa a estudar um pouco desses atributos, né, dentro do Bukiwaza para levar, ou do Bukidori, né, para levar para dentro do Aikido. Então, a forma de se deslocar, né, também a visão, para onde é que eu olho, qual a atitude que eu tenho que ter quando eu estou com uma pessoa na frente, tem um instrumento na mão ali para me atacar, né. E eu sempre conto uma história muito engraçada para os meus alunos, que a primeira vez que eu treinei Bukiwaza, aqui no Brasil a gente não tinha muita filosofia de praticar ele, foi em 2007, lá em Portugal, com o sensei Stefan Goffin, né. E ele mostrou uma técnica com o Tegaeshi, né, com tanto um desarme de faca. E aqui no Brasil a gente treinava muito o Kamae com as mãos esticadas, assim, muito pra frente e tal, né. E ele falou, Yamé, vai lá praticar, né. E a gente foi praticar. E a primeira coisa, um quarto dan que ele estava mostrando as técnicas, na época era faixa azul, era segundo kyo. Né? Eu nunca imaginei ter uma faixa preta naquela época, eu só vislumbrava a vivência, como eu estava essas coisas, né. E quando ele mandou praticar, a primeira coisa que eu fiz, a pessoa era um amigo meu, quarto dan da Bélgica, né? Vamos praticar, vamos. E quando ele ficou, eu te ataco. Quando ele ficou na minha frente, eu estendi o braço, aí eu só ouvi, Iamé! E a Stefan mandou parar, Tadeu, eu te ataco, né? E aí a primeira coisa que ele fez, eu te ataco, ele ficou na minha frente com a faca, poder estender o braço, ele cortou meu braço, e se eu tô com uma faca na mão, pra que tu me dá o braço? Então, né, quando a gente treina um pouco do Bukiwaza, é para entender o que é possível e o que não é possível, né? E tem muito a ver com o que ele fala, que a gente falou de marcialidade aqui dentro da prática do Aikido, né? Ele fala que através dessa dinâmica, como começa a entender o que é possível e o que não é possível. E a marcialidade do Aikido é justamente isso, é você entender o que realmente é possível, para que no caso de uma aplicação eu possa realizar a aplicação, e o que não é possível, né? Aí é que está o propósito. Mas o grande propósito do Bukiwaza seria não a eficiência, mas o estudo desses atributos que existem ali, que se chama Riai, que permeiam as artes que você pode levar nessas qualidades de uma para outra. Essa questão do professor que ele falou com relação ao Kamae e a exposição do braço à frente do indivíduo, né? Do outro companheiro com quem se está praticando, né? A gente traz isso também para a experiência de rua, né? Para quem é agente da segurança, né? Se a gente se depara, né? Como eu já me deparei inúmeras vezes, né? Com agressores com faca, com bastão na rua, né? Com pedaço de madeira, a gente com facão, né? A gente jamais vai se aproximar, né? Nenhum agente da segurança faz isso. Então, é extremamente lógico, né? E aí está presente a marcialidade, né? Que é extremamente lógico, isso que o sensei Stefan Goffin fez com o professor Tadeu, porque se o indivíduo está do outro lado, com uma faca na mão, o agente da segurança vai se aproximar e oferecer o braço? Jamais. Então, ele vai manter uma segurança. E aí a gente pode trazer, inclusive, a teoria de Tuller, né? Norte-americana, que ele diz que a uma distância, né, de um indivíduo agressor com a faca na mão, você não tem tempo hábil para sacar sua arma de fogo e efetuar o disparo. Você tem que manter uma distância mínima de 21 pés, né, que é 6 metros e 40. É uma distância mínima para você conseguir ter alguma reação. Então, isso já é o que a gente trabalha no Aikido, né? O mar, né? Que é a distância correta. A distância correta. Isso assim pratica no Aikido, né? Então, a pessoa, o agente da segurança quando pratica, ou a própria pessoa, o público civil também quando pratica com os instrumentos, né? Com o boken, com o jo ou com o tanto, ele começa a criar essa percepção, né? Que eu passo para os meus alunos, que é uma consciência situacional daquela realidade que você vai enfrentar na rua. Entendeu? Então você começa a perceber a distância adequada que você tem que ter, né, no enfrentamento da criminalidade, né? E às vezes, muita pessoa quando vai praticar no tatame, ele não visualiza, né? Não visualiza lá na frente esse conflito que ele vai haver, essa situação de crise que ele pode passar na rua, né? E aí quando a gente faz essa orientação, né, traz essa realidade da rua para o tatame, e aí ele começa a ter uma percepção diferente, né? E aí já começa a praticar já focado. Isso ajuda bastante no próprio enfrentamento da criminalidade, que o importante do agente da segurança é ir, né, para o seu dia a dia de trabalho, voltar para casa, né, sem nenhum problema, né, sem nenhum ferimento, né, com a satisfação do dever cumprido, né, e dormir tranquilamente. É muito, muito bacana isso que o Paulo está trazendo, porque o sensei Stefan Goffin, por exemplo, ele dá aula para as forças especiais belgas, né? Então, eu falo que ele é um tigre no tatame. Então, ele realmente é uma pessoa que entenda. Ele é uma das poucas pessoas no mundo que, quando eu ataco ele, eu não sei o que vai acontecer. Eu costumo dizer para meus alunos que é como se fosse um gato brincando com uma bolinha de papel ali, eu sou só a bolinha ali, eu deixo o corpo ir, porque senão... Né? E esse entendimento do que é possível e não é possível é que, para mim, traz a grande credibilidade da arte marcial, e aí não vira uma dança, né? A todo momento ele sabe o que está fazendo, mas a todo momento também ele sabe o que é possível fazer com o Assis ou o que não é possível para manter a integridade do Assis, né? Sabe como o Tadeu
pode ir até certo ponto, com o Paulo, até certo ponto, com o Márcio até um certo ponto, né? Mas ele respeita essa particularidade de cada pessoa e é uma das coisas que me encanta muito no Aikido, né? Porque se fosse sobre ganhar ou perder, não fazia muito sentido, né? Mas é muito importante, sim, conhecer sobre a marcialidade, né? E até um certo momento, se a pessoa está com alguma coisa na mão e eu tô sem nada, se for o momento de correr, eu vou correr. Como é que eu crio o melhor momento para poder correr também? Correr de qualquer jeito não vai dar certo, né? Então, dentro disso, do Aikido policial, o que normalmente o agente de segurança pública prima é ser muito bom no disparo com arma de fogo. Mas como já foi falado aqui, pode ser que não dê tempo dele sacar a sua arma do coldre contra alguém que, por exemplo, está com uma faca de serra, que parece ser um instrumento, digamos, inferior a uma arma de fogo. Porém, a depender da distância, né, é praticamente como se ele tivesse sem nada a arma de fogo ali. Então, como é que vou colocar a Polícia Militar, porque é a instituição que o senhor é um dos instrutores, trabalha isso, se trabalha adequadamente, se poderia melhorar essa visão em relação do grande perigo que representa, né, a lâmina na rua, porque isso é corriqueiro na rua. Faca de serra qualquer pessoa tem, né? Tem escondida, nem mostra. Aí quando vê mostra uma faca grande, às vezes aquele que corta para fazer ponta de lápis, surgiu agora o estilete, né? Muito perigoso, muito cortante. Né? Os policiais já mudaram essa visão, continuam, nada, comigo é na bala, no tiro, no disparo. Né? Como é que o senhor tem trabalhado isso e se a visão da polícia vem mudando em relação a isso? E como pode ser trabalhado para mudar nessa questão de achar que tudo é na base do disparo? Eu vou trazer aqui algumas informações interessantes que eu costumo passar para os meus alunos. Inclusive, eu estava ministrando instrução, né, para estar vendo agora o curso operacional Raio, né, que eu também sou instrutor, lá na área de imobilizações e conduções em equipe, né, e dentro, né, no Brasil, cerca de 40% da população ele pratica atividade física, segundo as determinações da Organização Mundial de Saúde, né, que é 150 minutos por semana. Então, 40% pratica atividade física. Cerca de 2%, menos de 2% praticam arte marcial. Né? E aí, se a gente levar esses 2% para dentro de uma instituição como a Polícia Militar, que tem cerca de 6 mil homens, né, a gente vai ter em torno de 60, né, entre 60 a 120 ali pessoas, policiais, praticantes de arte marcial. Né? E aí, se você tem esse número, né, é um número muito pequeno de pessoas que praticam. Agora, desse número de pessoas que praticam, né, quantos realmente são faixas pretas, né? Então, porque muitos iniciam na arte marcial e com o tempo eles desistem, porque praticar arte marcial não é tão simples, né? Requer muito estudo, requer muito esforço, né, requer muita disponibilidade, né? Como o professor Tadeu mesmo, tem a esposa, né, que participa, que ajuda, né? Minha família também toda participa, minha esposa é minha aluna, meu filho é meu aluno, né? Minha filha é minha aluna. Então, quando a gente vai para o tatame, vai os 4, né? Inclusive, um dos alunos estava até dizendo essa semana que disse, rapaz, que maravilha, a família toda está aqui praticando. Eu digo, o clã. O clã Massaio Filho. Legado, né? Então, isso é importante para que a gente continue, né? Para ter essa força. E, quer dizer, muitos poucos policiais realmente são praticantes de arte marcial. Aí, dados, né, que eu peguei da instituição, né, recente, eu consegui observar dados na área do 1º Batalhão, né, que é uma área ali de Santa Maria, Orlandantes, dados de 2021, né, que é uma área até um pouco complexa. Eu observei através desses dados que cerca de 1% das ocorrências a gente resolve com a utilização da arma de fogo. Então, 99% das ocorrências a gente não resolve com a utilização da arma de fogo. Então, o que é que a gente utiliza? Né? Se o policial ele só vai praticar arma de fogo, né, para aquele policial que só tem martelo, todo problema ele enxerga como prego. Né? Então, se o policial só faz o treinamento com arma de fogo, né, toda a situação ele vai utilizar arma de fogo. Né? E aí é um discurso que eu procuro levar para todas as minhas instruções, para todo lugar onde eu ministro instrução, onde eu ministro algum curso, onde eu dou aula, né? Que a gente não pode ficar focado só na utilização da arma de fogo. A utilização da arma de fogo é extremamente importante,
né, o treinamento com arma de fogo, porque na hora que a gente vai utilizar arma de fogo, a gente pode morrer, ou tirar a vida de alguém, ou perder o armamento, né, para a criminalidade. Então a gente tem que estar muito bem, tecnicamente, nessa área, né? Mas a gente treina muito arma de fogo para utilizar apenas 1%. Então a gente não pode ficar só com esse tipo de treinamento, né? A gente tem que também exercitar os outros 99%. Se a gente for para o uso diferenciado da força, a matéria uso diferenciado da força, né? Tem vários instrutores que falam, né, os níveis de uso diferenciado da força. E eu gosto de Bettini, que ele fala que divide o uso diferenciado da força em 5 níveis, né? O 5º nível é a arma de fogo, né? O primeiro é a postura, a presença. O segundo é a comunicação, né? O terceiro é a utilização de técnicas de mãos livres. O quarto é a utilização de espagidores, bastões. E o quinto é a utilização da arma de fogo, né? O quarto, além dos espagidores, é a arma de menor potência, de menos letal, né? Então, a gente tem 4 níveis anteriores à utilização da arma de fogo que a gente não exercita, né? E por isso que eu desenvolvi o projeto Aikido Policial também, porque eu via muitos amigos meus, né, que são bons policiais, extremamente esforçados, né? Às vezes iam para a rua, mas a vida corrida do agente da segurança, o estresse diário, os problemas, não lhe permitia praticar uma atividade, porque às vezes a renda não era suficiente, o salário não era suficiente, então ele fazia, no seu horário vago, ele ia procurar alguma forma de complementação de renda e não tinha disponibilidade de tempo para exercitar, né, outras atividades. Então, quando ele tinha uma disponibilidade de tempo, ele ia treinar com arma de fogo. Então, aí eu via muitos policiais indo para o dia a dia do serviço, né, e às vezes por uma falta de um conhecimento técnico, às vezes respondendo o processo, né, que ele poderia ser evitado, né? Então, minha ideia maior foi criar o projeto também para ajudar os policiais nesse sentido. Mas, realmente, ainda há muitos poucos policiais que se preocupam ou estão disponíveis para exercitar e desenvolver mais nessa área. Muito bem. A pergunta também é para os três. O que é ser um bom aikidoka? Complexa a pergunta. É bastante complexo. Mas eu acredito que começa primeiro pela vontade de praticar alguma coisa, né? De você estar disponível para que você se disponibilize, né? No caso, você vá ao tatame com frequência, aprenda com frequência, troque experiência, troque percepções com frequência. Eu acho que começa daí, né? O bom aikidoka não é só aquele que tem uma boa técnica, uma técnica apurada, mas aquele que está de mente aberta para receber conhecimento. Professor Paulo. Eu vou deixar o professor por último, né? Porque depois o professor corrige a gente de que a gente está errado. Fiquei curioso com as respostas, então deixa eu explorar mais. Não, eu acho que o professor Márcio ele expôs bem, né? Eu acho que ser um bom aikidoka é estar com a mente aberta, né? Não é mushin, né? A mente vazia. Porque quando a pessoa já chega no tatame, né? Já chega num dojo cheio de si, cheio de conhecimento, ali ele não aprende mais nada. Então, ele acaba... Copo cheio não recebe mais água, né? Então, ele acaba se privando de desenvolver, né? Então, quando ele acha que já sabe tudo, ou acha que ninguém mais acrescenta a ele, então ele fica isolado em um determinado mundo, e aí ele não desenvolve. Enquanto todos os outros estão avançando, desenvolvendo, ele está ali, estagnado, né? E na mente dele ele acha que é algo bom, mas ao redor, né, todos estão desenvolvendo, eles estão... Eu acho que ser um bom aikidoka, eu acho que tá disponível para crescer, né? Tá disponível para ouvir, né? Mais do que falar, né? Tanto é que a gente tem 2 orelhas e uma boca, né? Então a gente tem que ouvir mais do que falar. A gente tem que estar com a mente aberta para estar sempre desenvolvendo, crescendo e com os pés no chão, sabendo que a gente não sabe tudo, né? E que possivelmente a gente não vai saber tudo nunca, né? Fico muito feliz, né, de escutar 2 respostas como essa, né? Tem um outro provérbio japonês, eu gosto muito de provérbios, né? Dá para anotar textos japoneses e tal, né? Ele fala que quando um batedor de carteira, ele enxerga um sábio, né? Quando ele olha um sábio, quando ele encontra um sábio, ele enxerga apenas o bolso, né? Então, para mim, um bom aikidoka não é ser um batedor de carteiras, tá? Mas também não é limitar a visão para encontrar só o bolso de alguém, né? Um bom aikidoka é aquele que consegue, dentro do dojo, através de uma construção técnica, né,
com o tempo, explorar o que existe depois, né, após a técnica ali, o que é que essa técnica suporta para a compreensão de um mundo, né, nesse caso da pessoa, ele não sabe, uma visão mais sistêmica, para que eu possa levar esses aprendizados para o dia a dia. E aí, no dia a dia, como é que eu posso usar um pouco do Aikido para, dentro de uma situação adversa, né, poder me transformar e ser melhor dentro daquela situação, ou ajudar as outras pessoas a se transformarem também e ser melhor dentro de situações adversas ou não, tá? Então, o bom Aikidoka para mim é aquela pessoa que está de coração aberto no dojo e também fora do dojo, né? Porque só dentro do dojo vai limitar, né? Mas eu acho que hoje essa visão sistêmica, ela é muito necessária, justamente para tentar criar um pouco do que o Ueshiba traz para a gente de uma grande família. Se todo mundo se ajudasse um pouco mais, né, pode ser que hoje a humanidade tivesse de uma forma diferente, né? E eu costumo dizer isso, que às vezes eu vou para outros lugares, conheço outras culturas, né, e eu vejo pessoas que realmente se ajudam. E no Brasil, algumas situações que eu vivencio dentro do Brasil, não quero classificar como Brasil, mas eu vejo que existe muito uma cultura do eu ganho tirando do outro, né? Então, que bom seria se todo mundo ganhasse junto. O brasileiro é muito competitivo. Isso. Então, para mim, um bom Aikidoka é aquela pessoa que quer ganhar junto, né? Que quer chegar, quer ir para frente, mas levando as outras pessoas com ela e não sozinho. Quantas e quais são as faixas, kills e danos do Aikido? Legal. Querem responder aí? Fica à vontade. Monopolizando aqui a conversa, né? Na nossa escola, a gente tem... Na verdade, existe o sistema Kyudan, né? Só para esclarecer para as pessoas o que é isso, né? Os Kyus são as faixas coloridas, ou em algumas escolas nem existe a coloração, mas existe um certificado que é entregue a cada recebimento de faixa, né? E eles demarcam toda uma transição de preparação de corpo e mente para que você, né, no caso do Aikido, né? O mestre Sabá falava muito sobre isso, você começa realmente a se aprofundar e aprender mais sobre a arte e aí por diante, né? Então, as faixas são a branca, né, que é o Mukyu, né, o Kyu vazio, né, onde começa na faixa branca, depois tem a amarela, laranja, verde, azul, marrom e, por consequência, a preta, né? A preta já é uma titulação de Dan, né? Então, o Shodan é o primeiro nível, Nidan, Sandan, Yondan e aí por diante, tá? E existem várias graduações de faixa preta hoje, tá? Existem, acho que vivos, poucos nono dan, eu não sei mais dizer, eu perdi um pouco desse contato de estudo, tá? Mas pouquíssimos. Normalmente, um 10º dan é um título pós-morto, né? A pessoa depois que falece é que recebe aquilo ali. Mas o mestre Jorge Tobá, por exemplo, ele era o 8º dan, Hashidan, né? Via Dai Nippon Botokukai, que é um órgão muito tradicional no Japão, de artes marciais, né? Da linha do imperador japonês, tal, tem toda uma história aí por trás. E o Christian Tissier, Shihan, né, o sensei, que é uma das pessoas que a gente segue muito através... O que é bacana do Stefan Goffin é que ele trouxe esse viés do desenvolvimento de pessoas de Jorge Tobá e traz um viés muito técnico, né, tecnicamente muito embasado, do Christian Tissier. Então, são minhas duas principais referências que vêm do sensei Goffin, né? E o Christian Tissier Sensei foi o primeiro 8º dan ocidental, né? Então, foi um marco aí, o primeiro japonês, né, na verdade, o primeiro não japonês, na verdade, a receber o título de 8º dan, tá? Então, grandes mestres hoje têm 8º, poucos nono, acho que 10º dan não tem mais nenhum vivo, não. Muito bem. O Aikido é eficiente em combate? A gente ouve muito, isso aí, né, realidade versus expectativa, né? Tem uns vídeos aí, né? Tem um instrutor de uma determinada defesa pessoal que ele costuma criticar muito o Aikido. O Aikido é eficiente em combate? Quer responder? Eu vou também. Paulo, você tá na rua aí, aplicando Aikido. Eu utilizo o Aikido todos os dias, né? Então, eu sou suspeito para falar, mas extremamente eficiente, né? Além das técnicas, há princípios lá inerentes no estudo da própria arte marcial que você consegue utilizar tranquilamente, né? Seja nas relações interpessoais, né? Porque o agente da segurança, quando ele vai à rua, o primeiro contato, como eu falei, do uso diferenciado da força, o primeiro contato é a presença, né? Se você tem uma boa presença, você aprende com a arte marcial a ter uma boa presença, né? Isso não é só exclusivo do Aikido, mas de todas as artes marciais. Você aprende com a arte marcial a ter uma boa presença, você já resolve a maioria das ocorrências no combate à criminalidade. Após essa presença, é a comunicação. Então, a arte marcial também lhe possibilita esse desenvolvimento. E depois, a utilização das mãos livres, né? Então, eu utilizo constantemente o Aikido, né? Dentro e fora da instituição, né? Na parte técnica mesmo, que foi o perguntado, né? Na imobilização, na contenção, utilizo constantemente, né? E extremamente eficaz.
Inclusive, as pessoas que acabam sendo imobilizadas, eles às vezes reclamam um pouco, né? Mas, em virtude da qualidade técnica, né? Em virtude dos pontos que o Aikido trabalha, ele não lesiona. E isso é extremamente importante para a gente da segurança, porque ele contém, né? Causa um Desconforto. desconforto, né? Estava procurando a palavra correta. Causa um desconforto. Aikido é a palavra japonesa, mas poderia ser bem uma frase em português, né? Aikido, porque dói mesmo o negócio. Essa piada a gente conhece hoje, tá? Dói mesmo. É frequente. A grande questão, Assis, é que você falou bem, é que o brasileiro ele é extremamente competitivo, né? Ele é extremamente competitivo e aí causa, às vezes, para algumas pessoas, um desconforto, né? Quando procura o Aikido, que a gente diz, não, o Aikido não tem competição. E a pessoa, às vezes, não quer. Quer dizer, não, eu quero alguma coisa que eu possa competir, Como é que eu vou medir eu o quero... que eu sei, se eu não estou me comparando com o outro? Eu quero ser Vai muito dessa necessidade, a competição tem isso, né? De eu me comparar com o outro. Sou melhor do que você, por quê? Porque venci você. Então, minha técnica é melhor do que a sua. Quando não é bem por aí, né? O Aikido, e o professor Tadeu me corrija se eu me exceder aqui em alguma resposta, é um conjunto, de forma bem grosseira, um conjunto de técnicas e ferramentas que, pela prática constante, né, você vai passando a um nível de inconsciência daquela prática, que ela fica automática, e se você tiver a felicidade claro, do ajuste do tempo perfeito, né? De uma ação em que você precisa reagir, né? Você ter o encontro daquela agressão com aquela reação, você tiver o time perfeito e você executar tudo aquilo que foi estudado, vai ser eficiente. Qualquer arte marcial é um conjunto de técnicas que você pode utilizar de forma feliz ou não. Qualquer uma. Depende de quê? Da situação que você foi exposto, né? A questão do fator surpresa, né, que na polícia se trabalha muito isso. Você tem que estar o tempo todo em situação de surpresa e não de ser surpreendido, né? Uma agressão física, né, e as artes marciais trabalham isso, né? Existe uma agressão, existe uma reação, né? Se no momento da agressão você tiver a felicidade de já ter no seu arcabouço mental aquela ferramenta que você pode usar aquilo e você conectar com o time correto, vai funcionar perfeitamente, seja se for Aikido, Jiu-Jitsu, Karatê, Judô, qualquer uma, vai funcionar. Agora, demanda tempo de treino, repetição e time. Eu gosto muito da resposta de vocês. Acho que um complemento que eu posso dizer, assim, é que, como eu falei para você, o Aikido tem diversas motivações. As pessoas não vão só com a motivação do ganhar ou perder, mas tem filosóficas e aí por diante, né? Então, a gente não pode dizer que todas as pessoas que praticam Aikido têm um Aikido que funciona, tá? No Aikido, a gente tem o Kihon Waza, as técnicas de base, como eu te falei, né? E essas técnicas, elas podem funcionar se com o tempo você adquirir experiência, ou podem estar ali para que a pessoa se estude com outra pessoa e tal, né? Vai muito da motivação dela, tá? Mas hoje eu considero o meu Aikido como um Aikido que funciona, porque o Aikido que o Sensei Stefan Gofan utiliza é um Aikido que funciona. Agora, esse conjunto de técnicas básicas não vão funcionar na rua. Eu preciso estar um pouco mais disponível, eu preciso de um tempo de dedicação e experiência para que, em uma situação adversa, as coisas realmente possam funcionar, tá? Então, tem vários fatores, como, né, a surpresa e tal. Se eu não estou calmo para executar aquilo ali, não vai acontecer. Se eu não treinei com muita dedicação e afinco para aquilo ali pudesse acontecer, não vai acontecer, né? Então, acredito que se quer sobre motivação, vejo diversos, né, professores no Brasil que têm um Aikido mais potente, mais forte, vejo que funciona, tá? E eu gosto de pensar assim que o Aikido funciona. Muito bem. E você que está nos assistindo, não esqueça de se inscrever, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Bom, então vai lá no nosso canal no YouTube, bota lá, @facingcast, e vai lá, se inscreve, curte, comenta e compartilha. Vamos a mais um break comercial, mais um Mexendo dos nossos parceiros e voltamos daqui a pouco. Venha conhecer a Clínica Dermoestética com a nutricionista doutora Amanda Freitas, nutricionista clínica esportiva, avaliação nutricional com bioimpedância ou adipômetro, consulta nutricional com foco em ganho muscular e emagrecimento, análise em exames bioquímicos
com plano alimentar na palma de sua mão. Venha conhecer você também. Muito bem, estamos de volta nesse bate-papo maravilhoso. Que pena que está perto de terminar, mas eu ainda tenho duas perguntas aqui. Mas antes dessas duas perguntas, eu queria saber, o professor Torres, não porque como é policial, ele vivencia isso direto, mas o sensei Tadeu Marinho, o professor Márcio Barros, já vivenciaram no dia a dia alguma situação que precisou usar o Aikido como técnica, né, sei lá, para se defender de alguma situação? Olha, como técnica para defender de uma situação específica, de uma agressão, não. Mas já me ocorreu uma situação em que eu estava em casa com minha filha brincando, tinha um outro pessoal que morava de frente para a gente que também estavam brincando, os filhos pequenos, né, 2, 3 anos, e uma das crianças descendo pelo escorregador, ela desequilibrou e ia cair de cabeça do escorregador. De onde eu estava, por reação, eu não pensei na hora, mas por reação, eu saltei por cima do escorregador e fiz um rolamento. E eu consegui evitar que a criança batesse a cabeça no chão. Agora, por instinto, né? No Aikido a gente pratica as quedas, os Ukemis, né? Queda à frente, queda atrás, queda placar. Então, instintivamente, acabou funcionando algo que eu já vinha praticando, né? Mas, assim, de utilizar alguma técnica, especificamente de alguma agressão, não. Não sei se está ali. Muito bom. O que eu tenho a dizer para vocês é um pouco do que o Paulo trouxe. Eu uso Aikido em todo momento da minha vida, né? Infelizmente, uma vez teve uma situação que foi bem complicada comigo, né? Um carro me trancou, né? 4 pessoas armadas me abordaram, desce do carro, tal, não sei o quê. Eu muito calmamente disse, minha carteira está embaixo do banco, meu celular está aí, né? Cheguei até a conversar com das pessoas que me abordaram, disse, se fizer alguma coisa, quebra o carro todo, né? Tem uma perda total, porque não tenho dinheiro para comprar outro, pelo menos o seguro cobre e tal, né? E o assaltante falou, obrigado, meu irmão. Você vai lá, de boa, né? E aí isso foi na esquina da casa de uma amiga minha, né? E ela assistiu tudo depois, quando o pessoal foi embora, ela veio falar comigo, né? Poxa, como é que você conseguiu ficar tão calmo? Eu disse, cara, eu acho que alguma coisa que eu treino no dojo, né, me fez ficar calmo, porque numa situação daquela, alguns amigos até dizem, mas tu faz Aikido pra quê? Eu disse, poxa, tomei 3 revólver, no quarto não deu, a 4ª pistola não deu, então não consigo... Não é sobre isso, né? Aikido é sobre outra coisa, né? Então eu procuro utilizar técnicas do Aikido nesse sentido na minha vida, seja respirando para dar uma palestra melhor, seja respirando para estar com minha família de uma forma melhor e por diante, né? Mas uma aplicação técnica em si, até hoje, felizmente, né? Eu não necessitei utilizar. Espero continuar assim, né? Vamos ver. Bom, vamos lá. Então, por que há tanto preconceito com relação ao Aikido? Uns chamam de dança, né? Outros dizem, isso aí não tem efetividade não. Eu vou lá dar um soco no queixo do Aikido, que ele vai cair. Né? Parte da questão primeiro porque o Aikido não tem competição, né? Então, os esportes que têm competição, ele tem uma visibilidade maior, né? Cenários de mídia. Então, as pessoas que se atraem pelo que elas estão vendo, né? O Aikido tem ganhado espaço de forma sistemática, mas outros esportes, eles têm uma visão muito maior, né? Aqui no Brasil se pratica muito o karatê, o jiu-jitsu teve um momento que cresceu exponencialmente, o judô também, né? Esporte olímpico. E aí eu acredito que muito por conta disso, já existe uma prática muito intensa, porque são esportes que são conhecidos e amplamente praticados. O Aikido vem chegando e vem ganhando espaço, mas pelo fato de não ser competitivo, aliás, de não haver competição entre os praticantes, é que existe um pouco de, não diria que de ojeriza, não é que não gosto, mas tem um certo ceticismo, né? Será que isso aí funciona? Justamente pela falta de competição. Como é que eu vou medir se eu sou melhor do que o outro? Né? As pessoas que não são praticantes do Aikido tem muito disso. Depois que entra, que percebe que a coisa é diferente, que o sentido da prática do Aikido vai muito além disso. Então, e justamente esse sentido, né, que o professor Márcio estava falando, que é extremamente importante, né, principalmente para os agentes de segurança,
Porque o Aikido, ele não busca a competitividade, né? Ele não busca que um seja melhor do que o outro, né? Ele busca que um seja melhor com o outro, né? E aí é justamente essa filosofia que os agentes da segurança levam para a rua, né? Que um dos princípios, né, da abordagem policial é SSRAL, né? Supremacia de força, né? Surpresa, rapidez, ação vigorosa, entendeu? E unidade de comando, né? Então, supremacia de força. Então, é eu e ele contra um. É 3 contra 1. Né? Jamais vai ser 1 contra 1. A competitividade de várias artes marciais sempre vai ser 1 contra 1. Entendeu? Já para o agente da segurança, não. Tem que ser supremacia de força. Né? E aí, quando as pessoas buscam, né, uma arte marcial, geralmente eles buscam com esse objetivo, de competir, de mostrar que é melhor do que o outro. Né? Já no Aikido, não. Se busca o Aikido para juntos se tornar melhor. Né? E isso é o que torna fantástico para a área da segurança, porque a gente no Aikido vai aprender a trabalhar com o outro. E às vezes a gente não consegue ter coordenação no nosso próprio corpo, imagine ter coordenação com o corpo do outro, né? Para junto conseguir fazer alguma coisa. Isso às vezes gera alguma barreira, né, nas pessoas que estão praticando e às vezes acabam se afastando em virtude dessas dificuldades. Né? Mas as dificuldades existem para serem superadas. Né? Então, se a pessoa tiver a disponibilidade, né, tiver o tempo, né, tiver a força de vontade de continuar, ela vai perceber depois de algum tempo que esses objetivos vão ser superados e aí sim ela começa a se apaixonar como a gente se apaixonou pela arte e vai ver sentido nisso. Né? Claro que existem várias artes marciais, cada um pratica arte marcial com um objetivo. Né? Às vezes a pessoa entra na arte marcial com o objetivo de ser competidor e não tem problema nenhum. Né? É o objetivo dela. Entendeu? O meu objetivo com a arte marcial não era ser competidor. Né? O meu objetivo com a arte marcial era estar mais preparado para a atividade policial. E aí, quando eu comecei a praticar o Aikido, também comecei a praticar outras artes marciais. E aí eu percebi que as outras artes marciais que eu comecei a praticar, né, não me ajudava a ter sintonia com o meu colega de trabalho. Né? Mas o Aikido me ajudava. Então eu disse, olha, essa é a que mais está me ajudando a ter sintonia, então vou ficar aqui. Aí comecei a ficar, continuei, e depois de um tempo percebi que realmente esse era o sentido. Excelente. Se a gente for olhar um pouco sobre a palavra preconceito, né, acho que quebrando um pouco ela, o preconceito é um conceito prévio sobre alguma coisa e muitas vezes vem em forma de julgamento. Né? Muitas vezes esse julgamento vem sem o conhecimento. Né? A pessoa não conhece aquilo, mas julga através de uma aparência ou qualquer coisa que ela quer colocar em jogo. Né? O que eu acho hoje é que existe muito julgamento. O Munen Mushin, a mente sem julgamento, né, é um nome que veio no dojo justamente por causa disso, que eu queria que o mundo fosse um mundo com menos julgamento e mais pessoas juntas. Né? Mas se eu não conheço, por exemplo, o Muay Thai, e vejo um kata de Muay Thai que é uma coisa linda, sensacional, quando a pessoa está fazendo ali sozinha, eu posso dizer que aquilo ali também é uma dança. Mas a gente sabe que o Muay Thai é uma arte que pode ser extremamente letal, como o Aikido em si, como bem aplicado, ele pode se transformar, né, de uma arte na qual eu construo alguma coisa para uma destruição. Então, acho que hoje, em termos de conceitos, quando a gente olha para uma arte marcial, o que a gente vê é o conceito do ganhar ou perder, é o conceito do punir a outra pessoa. Né? Então, eu, como artista marcial, para eu ser mais forte, eu vou punir a outra pessoa, vou subjugar a outra pessoa, vou imobilizar a pessoa, fazer alguma coisa desse tipo. Né? E aí eu acho que falta um pouco de quebra de paradigma para entender que, por exemplo, né, hoje a gente não está mais no século XXI, a gente não está mais com a mentalidade do século XX, onde em termos de trabalho da economia, era uma economia na qual a gente, né, calejava a mão para trabalhar e ter alguma coisa. Hoje a carga vem muito cognitiva, né? O trabalho do conhecimento, por exemplo, é o cérebro que funciona. Então, eu acho que precisa um pouco de quebras de paradigma para entender que não é sobre comparar uma coisa e outra, né? Cada arte em si, marcial ou não, seja dança e por diante, vai te proporcionar uma experiência, né? E eu acho que cabe às pessoas julgar menos e entender cada uma das experiências propostas, né? Para poder realmente fazer uma avaliação se aquilo ali faz parte da busca dela ou não, né? Hoje eu vejo pessoas sem conhecimento falando coisas aleatórias de qualquer coisa, né? Aquela pessoa que hoje a gente vê que tem uma pessoa que lê um artigo na internet e se acha especialista no assunto, né? E não tem uma profundidade para conversar sobre, que seja política ou uma arte marcial e aí por diante, né? Então, eu gosto de pensar que é sobre isso, é sobre um pouco mais sobre uma quebra de paradigma que é necessária e uma falta de informação que existe ainda hoje para poder a pessoa realmente não julgar, mas poder sensibilizar com aquilo ali e decidir, pô, isso faz parte da minha jornada como ser humano ou não. Se é no karatê,
pratique muito bem o karatê, se é no judô, pratique muito bem o judô, se é na dança artística, pratique muito bem a dança artística, e por isso é na natação, né? Tem gente que para desopilar, coloca um fone de ouvido, anda de bicicleta, né? E eu gosto de dizer que as pessoas perguntam, Tadeu, por que você pratica Aikido há quase 20 anos aí? Em janeiro eu vou fazer 20 anos de Aikido, né? Eu costumo dizer que quando eu entro no tatame, é um momento no qual minha cabeça esvazia. Eu posso estar com um problema do trabalho, alguma coisa que eu, naquele momento ali com as pessoas e trocando ali, né? Eu consigo respirar um pouco mais para quando voltar para o problema, poder resolver o problema. Então, eu acho que é questão de proposta mesmo, é questão das pessoas entenderem um pouco melhor que uma arte marcial não é só sobre, né, subjugar uma pessoa, é sobre poder também construir alguma coisa com essa outra pessoa, né? O próprio Jigoro Kano, né, no judô, ele inicialmente criou ali como uma arte muito de troca. E o judô hoje, pelo menos no meu ponto de vista, como se tornou com a competição, o judô olímpico, né, ele perdeu um pouco dessa essência de como é que a gente faz né, a arte suave e colaborativa ali junto, né? Tem até um grande amigo que é praticante, é um segundo dan de judô, a gente conversa muito sobre isso, né? E como perdeu um pouco dessa proposta de, ó, e aí você, como é que junto eu construo uma técnica melhor com o teu suporte e parar daquela briga de eu tenho que subjugar, tenho que derrubar aquela pessoa a qualquer custo ou de qualquer forma, né? Então, penso muito dessa forma. Gostaria menos de julgamento e mais entendimento para tomar decisões mais embasadas, né? Eu não sei se é possível, mas a gente ainda vai falar sobre o seminário e o nosso tempo está acabando. Eu não sei se é possível em 2, 3 minutos, qualquer um dos três. As pessoas têm muito preconceito em relação a praticar o Aikido, né? Na verdade, toda arte marcial do Budô japonês deveria praticar o cerimonial, mas nem todas praticam. Então, às vezes, pessoas evangélicas, pessoas cristãs podem ter uma certa dificuldade no momento porque pode associar a uma questão de religiosidade. Então, o cerimonial tem a ver com religiosidade, afeta a religiosidade, ou é um cumprimento, uma homenagem àqueles que levaram as pessoas, os ancestrais, que trouxeram o conhecimento para chegar até ali? Como é que funciona isso? Sim de religiosidade ou depende da escola? Como é que funciona isso? Não sei se dá para explicar isso em 2, 3 minutos, que o nosso tempo está acabando e a gente precisa falar sobre o seminário. Se puder, ou qualquer um de vocês falar. Vou tentar de uma forma muito enxuta trazer isso, né? E eu acho que precisa haver essa desmistificação, né? Então, quando as pessoas chegam lá no dojo, a primeira coisa que eu explico é sobre o cerimonial e que aquilo ali, né, pode até ter um sentido mais profundo para quem estuda de uma forma mais profunda e um ato religioso, alguma coisa, né? Mas naquele momento eu passo às pessoas que nada mais é do que um agradecimento para aquelas pessoas que o toponomar, ou seja, que aquela parte, né, que tem uma caligrafia ali no dojo, tem uma foto de um mestre, alguma coisa simboliza, que é um agradecimento. Obrigado por me transmitir essa mensagem, né? Depois as pessoas agradecem ao professor, tipo, obrigado pelo professor estar repassando essa imagem, tá? Então, o cerimonial tem muita coisa profunda, mas que eu costumo simplificar dessa forma para que as pessoas, pouco a pouco, conheçam mais, né? E possam não julgar o momento, né? E saber que aquilo ali não é sobre uma religião, um culto a um deus ou alguma coisa do tipo. É mais sobre o respeito a uma pessoa que criou uma idealização, criou uma mensagem que é repassada dentro do dojo. Bom, vamos falar sobre o seminário da Aikido Ibuki-Wazar, que vai ser realizado nos dias 6 e 7 de outubro, com a participação super especial do Sensei Tadeu Marinho, quarto dan Kikai, né? Como também a professora Marcele vai estar lá, primeiro dan, né? Outras escolas vão, né, também se congratular e falar um pouquinho sobre o evento, né? Onde vai ser, os dias, horários, se tem cronograma. Vamos lá? O seminário ele vai acontecer no dia 6 e 7, né? Agora, sexta e sábado. No dia 6, na sexta-feira, ele vai acontecer na Academia Duval Américo, né? Dá o endereço certinho de tudo. Isso. Academia Duval Américo, né, que é ali no São José, né, colado ao G. Barbosa. E no dia 7 também, manhã e tarde. Né, no dia... Deixa eu olhar aqui o cronograma rapidamente. Uma pergunta difícil, né? Como as pessoas fazem para se inscrever? Pronto, dia 6. Ainda dá tempo. Dia 6. Dia 6, o seminário vai começar às 19h30, né? A aula começa às 19h30, concentração às 19 horas, né?
lá na Academia do Val Américo, que é ali no bairro São José, né? No Próximo ao Hospital São Lucas. próximo ao Hospital São Lucas, Na vizinho G. Barbosa. Vizinho G. Barbosa. Isso. No sábado, a aula começará às 9 horas da manhã, com concentração a partir das 8, né? Teremos aula de Bukiwazá, né, que é com os instrumentos, né, o boquém. E às 10h30 começaremos o Aikido, né? E à tarde também, aula às 15 horas, né? E com o Bukiwazá, que é com o instrumento, com o boquém. E às 16 horas vai ser a aula de Aikido, né? E ainda assim, a pessoa pode fazer a inscrição, né? Querendo fazer a inscrição, pode fazer a inscrição pelo WhatsApp, né? 979-9937-4979, né? Pode fazer a inscrição pelo WhatsApp ou no local também, pode fazer a inscrição, né? É aberto a todos, mesmo quem não é praticante, tem muita dúvida com relação a isso. Quem não é praticante, quer conhecer, posso participar? Pode participar. É um momento de conhecer, né? A gente está procurando sempre trazer o professor Tadeu Marinho aqui para Aracaju, né? Que é uma referência para a gente, né? Para mim e para Márcio. Né? Ele tem uma ligação muito forte aí com grandes professores aí internacionais, né? O Sensei Stefan, o Sensei Cristian Tissier, o mestre Jorge Tobarretz, né? Tem muito conhecimento aí para passar. E aí enriquece ainda mais o nosso conhecimento técnico. Sempre que a gente pode, a gente também está viajando para Recife, para aprimorar esse nosso conhecimento. Né? A presença do Sensei, né, Stefan Golfan lá, esse ano, estivemos lá presente, né? E sempre estaremos participando lá para aprofundar nosso conhecimento, porque quanto mais a gente desenvolve, mais a gente pode passar, né? Principalmente para os agentes da segurança, a gente pode passar esse conhecimento com mais credibilidade, né? E aí sempre estamos trazendo o professor Tadeu Marinho para aqui, que é um momento importante para desenvolver, é um momento para Aracaju também, né? Que é um momento cultural, né? Para a cidade de Aracaju, né? Importante destacar que neste evento teremos a visita lá da Câmara de Vereadores, né? Daqui de Aracaju, fará uma visita lá na figura do vereador, né? Binho, né? Fará essa visita, que é da área justamente do esporte. Ele fará essa visita para agradecer, né? Para prestigiar lá o evento. E é isso, né? Sexta e sábado, evento de artes marciais, Aikido, lá voltado para todo o público aracajuano que quiser participar. Pronto, então seminário de Aikido e Bukiwazá, dia 6 e 7 de outubro, com o Sensei Tadeu Marinho. As informações você vai buscar no Instagram, @aikidopolicial, como também no Aikido_Kaizen, né? Pelos telefones 799-9937-4979 e 79988463450 com o professor Paulo Torres e o professor Márcio Barros. O endereço é na Avenida Gonçalo Prado, Hollenberg, 168, bairro São José, Aracaju, né? Como já foi dito aqui, é vizinho mesmo ao G. Barbosa, do bairro São José, próximo ao Hospital São Lucas. O evento é pago, qual é o valor para quem for participar? Sim, tem o valor da inscrição, né, que é para custear toda a despesa, né, do seminário, que não são poucas, né, mas tem um custo, né, isso que é o local, passagem aérea, alimentação, tudo do professor e no evento lá. O custo o investimento é de R$200, né, para todo esse evento, para a participação de todo esse evento, né. É um valor simbólico. Tem certificação? Isso, tem certificação emitida pela Escola Munemushin, né, que tem essa ligação internacional. Então, quem quiser participar, é só se inscrever e vir se alegrar, vir desenvolver com a gente, como o professor mesmo fala, vir se amassar, né, junto com a gente no tatame. Massa, e com uma massa. Bom, por mim, nós ficávamos aqui até 1 minuto de considerações finais para cada um. Muito obrigado pela presença. Que honra recebê-los aqui. O Pessincast Podcast está realmente muito honrado em recebê-los, né? Também tenho certeza que é a mesma alegria do nosso produtor Ismael Silva. Professora Marcele, muito obrigado nos bastidores pela presença da senhora. 1 minuto para cada um, suas considerações finais. Bom, agradecer, né, a oportunidade, Assis, ter trazido a gente para trazer alguns esclarecimentos até para o seu público com relação a Aikido, desmistificar um pouco, né, com relação ao Aikido e para a gente poder também fazer a divulgação desse evento importantíssimo. A gente está trazendo aqui o professor
Tadeu, mais uma vez aqui para Aracaju, para os alunos também da Kaizen e do Aikido policial, tá tendo esse contato com o professor. Né? Eu gostaria de agradecer, né, a Assis também, mais uma vez, né, mandar aí um abraço para todos os seus ouvintes, né, e dizer que curtam, acompanhem, né, o Fishing Cast, né, e só agradecer mesmo, porque essa oportunidade é grande para a gente poder esclarecer, né, o que seja realmente o Aikido, né, e desmistificar algumas questões, dizer que as portas estão sempre abertas, né, para quem tiver qualquer dúvida, né, para quem tiver qualquer questionamento, eu estou à disposição aí para responder. Quem quiser praticar, quem quiser participar, né, estamos sempre à disposição. E o Aikido vem acrescentar bastante aí na vida, não só de quem é agente da segurança, mas de quem é público civil, crianças, né, praticam e desenvolvem bastante, melhora o foco, melhora a concentração. Né? Então, o Aikido vem sempre para acrescentar. Estamos aí à disposição. Muito bom. Assis, muito obrigado. Toda a produção do Facecast aqui, tá, pelo convite. Desde a recepção, tudo com o coração muito aberto aqui, tudo muito, muito bom, tá? Fico muito feliz, tá? Não pela divulgação do evento em si, mas por a gente tentar proporcionar um pouco mais de conhecimento sobre o Aikido, tá? Então, fico muito feliz que não sei se chama de videocast, porque tem um vídeo também, ou podcast, né? Mas no logo tá podcast, então vamos chamar de podcast aqui, né? Mas que a gente possa levar mais informação para que as pessoas realmente possam conhecer e a partir daí tomar suas decisões ou ter realmente um ponto de vista embasado. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos que estão escutando aí, estão vendo também no vídeo. Quem quiser vir para o seminário, venha para o seminário. Quem quiser conhecer o dojo dos professores aqui, vai conhecer o dojo. Quem passar por Recife, por favor, vai lá no Munimushin Dojo. Tá? O dojo fica no centro histórico do Recife, ou seja, além de praticar um bom Aikido, de conhecer, né, um dojo com uma estrutura muito bacana, vocês vão conhecer um pouco mais de Recife, do coração do Recife, né? Então, eu só tenho a agradecer, né, e deixar esse convite para que qualquer ouvinte, ou o Assis, ou a produção, né, queira aparecer, por favor, as portas estão, né? Eu não gosto de dizer que tem a porta aberta. Você diga, não tem porta, só é chegar e entrar, tá? Me avisa pra gente receber de uma forma, né, como vocês realmente merecem, tá? Mas só é chegar lá, tá bom? Ok, vou fazer um pedido especial ao Ismael Silva, que ele coloque depois, né, aí, os contatos, né, do Masayoshi Dojo, do Munimushin Dojo e do Kaizen Dojo. Agradecer, dizer que para o Masayoshi e o Kaizen, que já são aqui da cidade, né, o Facecast está com as portas escancaradas, né, se quiserem aparecer, e teremos outras oportunidades, sempre que o Sensei estiver em Aracaju, né, as portas também estão sem porta, como diz assim, né? Então, muito obrigado a todos que estão aqui, obrigado à professora Marcela, obrigado Ismael, você, nossos web espectadores, tchau, queridos!